O que é Saint Seiya Origin? Origin, em tradução livre, é o mais novo mangá escrito por Masami Kurumada, autor original de Cavaleiros do Zodíaco. Publicado em dezembro de 2018 na revista japonesa Champion Head. Esse mangá é na verdade um gaiden. Para quem não sabe, gaiden é o termo japonês para contos com histórias paralelas ou complementares a uma obra. Seria o equivalente ao termo inglês e bem popular atualmente, spin-off. Por que Origin foi feito? Kurumada tem se dedicado a explorar melhor o passado dos Cavaleiros de Ouro ultimamente. Em dezembro de 2017, um ano antes, ele publicou Episode Zero, ou Episódio Zero, um gaiden protagonizado por Aiorus que contava de forma detalhada a fuga do Cavaleiro Sagitário no intento de salvar a bebê Athena. Agora, o autor pretende explicar um fato curioso e exclusivo do mangá, que para alguns pode ser novidade, pois no final da saga das 12 casas, no anime, Saga continua maligno até o momento que encontra Athena, sendo que, na história original do mangá, Saga liberta de sua maldade ao ser atingido pela luz do escudo de Athena, enquanto Seiya tenta mirar o escudo em Saori para que ela fosse salva da flecha dourada. O curioso é que quando isso acontece, uma espécie de espírito sai do corpo de Saga, o que nos levava a concluir que sua maldade era uma espécie de possessão do capiroto. Mas logo depois, Mu diz para Saori que Saga sofria de um terrível caso de personalidade dupla. Durante muitos anos, os fãs se dividiram entre aqueles que consideravam o lado maligno de Saga uma possessão e aqueles que consideravam apenas uma segunda personalidade. Com Origin, Kurumada pretende esclarecer, finalmente, esta dúvida. Origin é realmente importante? Com mais de uma década de publicação, Next Dimension avança a passos muito lentos, o que deixa muitos fãs insatisfeitos quando descobrem qualquer projeto paralelo do Kurumada. Ô Kurumada, você não dá conta nem de Next Dimension, vai fazer outros mangá pra quê, meu filho? Enfim, eu mesmo critiquei Episódio Zero por não achar que agregou coisas importantes ao que já conhecíamos. Porém, Origin apresenta personagens e conceitos novos, responde certas dúvidas antigas e acaba gerando outras novas, que alimentam as eternas polêmicas entre os fãs. E agora vamos finalmente para as 7 grandes revelações de Saint Seiya Origin. 1. O sincronismo de gêmeos. Descobrimos que Kanon pôde sentir a morte de Saga, mesmo estando no templo de Poseidon. Mas ele não sente apenas o cosmo do irmão sumir, como é de costume no anime, mas sim a dor física da morte. Existe um mito de que irmãos gêmeos têm uma conexão tão forte que podem sentir o que o outro sente simultaneamente, mas isso nunca foi comprovado cientificamente. Porém, podemos ver que em Saint Seiya, pelo menos no caso de Saga e Kanon, isso é real. 2. O Santuário Vazio. Sempre existiu a dúvida se o santuário era habitado ou não por cavaleiros nos períodos de paz, entre as Guerras Santas. Em Origin, descobrimos que não é, pelo menos que não era no século XX, pois Shion cita que o primeiro cavaleiro seria anunciado por uma estrela cadente, e descobrimos que os primeiros cavaleiros do século XX eram Saga e Kanon. Talvez o santuário também fosse habitado por soldados rasos neste período, mas a fala de Shion não deixa dúvidas de que não existiam cavaleiros ali antes de Saga. 3. O passado original não é Lost Canvas. Existe uma teoria no fandom de que Next Dimension seria uma realidade alternativa para a qual Cronos enviou Athena e que Lost Canvas poderia ser o passado original. Mas essa teoria foi totalmente destruída em Origin, pois o Doku do presente cita os personagens de Next Dimension como sendo os Cavaleiros de Ouro da era anterior. 4. Bebês cavaleiros podem chegar como meteoros. Existe um conceito não explorado no anime que é o de teletransporte por meio de estrelas cadentes. Na nova tradução da JBC, meteoros é um meio de locomoção com o qual certos personagens conseguem se mover através do céu em forma de estrela cadente, como se estivessem voando.
Eu sei, eles não voam em batalha, mas conseguem usar essa habilidade para ir a lugares distantes. É claro que os gêmeos bebês não tinham essa técnica, mas por algum motivo eles chegam dessa mesma forma ao santuário, que, por sinal, é a mesma maneira que a Saori chegou. 5. A Cachoeira de Rosan é um monitor gigante. A torre onde Atenas relou as estrelas malignas ficava 1000 quilômetros a oeste da cachoeira. Então, sempre nos perguntamos por que raios Doku ficava lá e não em frente a essa bendita torre. Agora, descobrimos que a Cachoeira de Rosan era capaz de projetar imagens e com ela, Doku poderia enxergar a torre ou mesmo o santuário sem sair do lugar. 6. A Irmã dos Deuses Gêmeos. É revelado também que, além de Hypnos e Thanatos, outra deusa servia o Imperador Hades, Ker. Na mitologia, ela pertence a uma classe de entidades chamadas Keres, que se assemelham um pouco ao conceito das valquírias nórdicas. Elas eram responsáveis por representar mortes violentas, como as de guerreiros em batalhas, diferente de Thanatos, que costuma ser associado a mortes mais tranquilas. Na mitologia clássica existem várias Keres, como Knossos, que traz a morte por doença, Stygian, que representa o ódio, e a Ker em específico representa a destruição. Uma boa escolha de Kurumada, já que ela quase causou a destruição de todo o santuário. Uma curiosidade a se destacar é que Ker também é associada a Ares, acompanhando o deus em campos de batalha para arrebatar os guerreiros derrotados. Isso é interessante, pois em Santiachou o lado maligno de Saga é apresentado como sendo Ares, mas neste mangá Kurumada resolveu contrariar isso, como já é de costume dele, ignorar tudo que é estabelecido pelas obras spin-off. 7. O lado maligno de Saga. Diferente de Santiachou, o lado maligno de Saga deste mangá é, na verdade, um Lemuri. Os Lemures são entidades da mitologia romana que seriam equivalentes a fantasmas, espíritos que se tornaram errantes por não receberem um funeral apropriado ou desejarem vingança por alguma injustiça sofrida em vida. Como eu disse agora há pouco, Saga e Kanon chegam como estrelas cadentes ao santuário, e acompanhando os dois vem a estrela maligna de Ker. Segundo Doku, Ker tenta desde os tempos mitológicos usar sua estrela do infortúnio para trazer calamidades. Faz sentido o Doku saber e conseguir identificar isso apenas olhando, afinal, ele é o guardião do selo de Atena, deveria ser um especialista quando o assunto é estrela maligna. O mestre ancião até avisa o Shion de que o terceiro bebê era uma ameaça, mas Shion hesita em matá-lo por ser apenas um recém-nascido. Ô Shion, seguinte, eu não sei com que tipo de criança que você anda convivendo, mas esse negócio aí, ele parece mais o ET Bilu do que uma criança.